Será que o mundo de hoje tem mais facilidade para produzir idiotas? Essa é uma pergunta engraçada, né, mas bastante séria. Olha, a rigor, não dá para se, dar respostas comparativas do ponto de vista histórico de forma muito segura. Primeiro porque não existe censo de idiotas, né, não se faz censo. Seria impossível, indelicado e deselegante, né. Ah, por outro lado, se não se faz agora, o que a gente sabe do passado, né? Os cálculos são sempre aproximados, né? A Igreja Católica começou a batizar e fazer documento de batismo, daí a gente começou a ter alguma ideia de quando as pessoas nasceram, quantas pessoas tinham sido batizadas naquela região, entende? Não é fácil. Então, qualquer resposta que se dê a essa pergunta é uma resposta de alguma forma aproximada. Não é uma resposta que a gente pode dizer que tem credencial científica, entende? Comparações entre períodos históricos que incida sobre quantidades. É claro, o populacional até dá para fazer, mas especificamente um tipo de população, não. Inclusive porque a qualificação idiota tampouco é uma qualificação óbvia, né? É claro que se usa a expressão no senso comum todo dia, mas tampouco é uma qualificação óbvia. Dito isso, feito esse disclaimer epistemológico, o que eu acho que leva uma pessoa a fazer essa suposição é, na realidade, o fato de que, com a ascensão das redes sociais, você tem mais gente falando, né? Tem mais ruído. Daí a famoso desabafo do Humberto Eco, né? Um homem de uma outra geração, dizendo que as redes sociais tinham dado voz aos imbecis, né? Que vai na linha dessa questão. Então, a minha impressão é que o que acontece é que, com as redes sociais, apareceu mais gente falando, criou-se uma espécie assim, de ágora gigantesca, né? Como se falava na Grécia, onde se davam os diálogos, as assembleias e coisa e tal. E, nesse sentido, você ouve ou lê um monte de bobagem. E como antes o mundo era mais silencioso, as bobagens provavelmente eram ditas localmente, presencialmente, entre aquele grupo de 4, 5 pessoas. Agora não, ela é dita num ambiente em escala e esse simples fato faz com que se gere ainda mais o que você chamaria, e muita gente chamaria, de imbecilidade, como disse Humberto Eco, né? A própria escala que vão aparecendo pessoas falando coisas absurdas, acreditando em coisas absurdas, que antes não aparecia, agora aparece, e isso desperta em outras pessoas e faz com que essas pessoas se reconheçam uma na outra, e daí crie todo um ruído e uma barulheira desgraçada de um monte de besteira que antigamente ficava só para a pessoa e alguém que estava muito perto dela, né? Agora, então, é daí, me parece, que surge a impressão que o mundo contemporâneo geraria mais idiotas, ainda que o conceito não seja claro, como eu já disse. Talvez antes existisse, eu acredito que sim, simplesmente não vinha à tona esse conteúdo. Agora, uma coisa que eu acho que as redes sociais criaram, que está um pouco ligada a essa questão, é que as redes sociais criaram um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: uma ignorância acerca do quão eu sou ignorante. Entende? Quer dizer, pelo fato de eu acessar um monte de fragmento de informação, pelo fato de eu emitir um monte de opinião inconsistente, de eu colocar para fora todas as bobagens que eu acredito e de eu ficar lendo coisas que vão na mesma linha, isso acaba fazendo com que eu perca ainda mais a noção do quão ignorante eu sou e do quão eu acredito em bobagem. Portanto, eu acho que sim, provavelmente, dá para se dizer, com razoável consistência, que as redes sociais criaram uma maior ignorância acerca do quão uma pessoa é ignorante.